Chegamos! Como você pode ver, no trânsito terrível da segunda-feira. Segunda-feira é aquele dia em São Paulo onde isso acontece. Estamos aqui na terrível Avenida dos Bandeirantes. A bordo, se você não sabe nem do que... Primeiro, vamos lá, vocês caíram de paraquedas aqui? É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração... Começando o vídeo, você caiu no Monza Experience. É o único canal para falar exclusivamente besteiras sobre carro velho do tipo Monza. Exatamente. Tem muito canal aí que fala de carros velhos, tem muitos especialistas. Aqui a gente não é especialista em nada. A gente simplesmente dirige os nossos 3 carros velhos Monza pelas ruas de São Paulo, basicamente, e eventualmente algumas viagens. Curitiba, enfim, praia e por aí vai. Um pouco de estrada, nada também muito louco. Então é isso que você vai ver aqui. Não tá interessado? Já segue para outra vida, vá para outro canal, vai para o TikTok e fica vendo a sua dancinha favorita. O que nós temos hoje aqui? Chegou a 4 rodas do mês de novembro. Tá aqui, tá no plástico ainda, ó. Tá no plástico ainda. Então chegou a 4 rodas e... Os eleitos, veja quais são os melhores carros do Brasil. Enfim, quando você é assinante, você assina uma revista que ela tem que ser plural, ou seja, as reportagens têm que ir para todo mundo, mesmo para quem não liga para essas aqui, por exemplo. E aí embaixo tem alguns novos carrinhos da BYD, da BMW X1, temos um Kia Niro, Volkswagen Polo, enfim, Polo eles já detonam, né? Diz que o motor já não é aquelas coisas. Também, o cara tá lançando agora carro, põe na revista carro com motor a combustão. As propagandas brasileiras agora mudaram, né? Propagandas brasileiras é o futuro. E o futuro pro brasileiro é híbrido. Maluco! Pra todo mundo é elétrico, aqui é híbrido. A gente gosta de gasolina, é nada. É a completa falta de infraestrutura brasileira. Não tem como você vender carro elétrico. Primeiro que não tem quem fabrique, tem que ser montado, não tem indústria de tecnologia muito no Brasil. Segundo que não tem postos. Segundo que o governo não fez absolutamente nada para pensar no carro elétrico, porque isso só deve ser uma besteira passageira. Enquanto isso, o mundo está caminhando e aqui nós estamos lançando como modernidades os carros híbridos. É isso aí. Final de semana nós fomos para Curitiba, fizemos uma boa viagem, tanto na ida quanto na volta. Na volta pelo litoral, tranquilo. Chegamos na praia, o sol ainda estava no horizonte, tranquilaço. Ipa, encrencas na frente, hein? Encrencas na frente. Temos aqui uma sirene, não. Polícia ou DSV? Vamos ver o que vem aí. Nenhum dos dois, na verdade. Eu acho que é o CT, DSV antigo. Eita, vamos ver. O cara tá com uma caminhonete ali. Vai, filhão, anda com isso aí. Alguma coisa aconteceu aí. Carro velho, né? Carro sem combustível, Aircross. E ali uma Pajero TR4. Não dá pra andar com um carro desse hoje em dia, né? E aí o que aconteceu? Quebrada, tá sendo rebocada por corrente. E nós aqui, estamos indo, olha lá. Agora liberou o trânsito. Estamos indo bem aqui. Aqui, ó, era realmente um sufocamento de trânsito causado pela Pajero TR4. É isso. E pela Aircross sem combustível. Tá aí uma coisa que a gente tem que entender, né? Ou melhor, não dá pra entender. Até nesse aqui, esse aqui é o marcador de combustível dele. Depois que eu troquei lá a boia do tanque, ele ficou desgovernado, né? Daí por preguiça não tirei de novo o tanque de lá pra colocar uma nova, pra marcar direitinho. E aí ficou. Cara, eu sei quanto tem de gasolina no tanque, né? Você conhece o carro, né? Você sabe o quanto andou, você anota a quilometragem quando você abastece, né? Eu não consigo entender como que alguém fica sem gasolina num carro novo. Enfim. Ó a faixa azul ali com os caras mandando ver na moto. Faixa azul é aquele corredorzinho lá para os motoqueiros ficarem só na faixa deles ali, enfim. E essa é uma medida que eu acho legal. Porque pilotar entre as faixas é contra a lei. Mas no Brasil, como o lobby dos fabricantes de moto é grande, se permite. Porque não deveria. A moto não tem que andar na faixa de rolamento como qualquer outro veículo. Que nem bicicleta. Todo mundo usa uma faixa. Não existe meia faixa de rolamento. Mas aí agora foi legal, porque eles criaram
uma situação diferente. E a situação diferente é a faixa azul. É uma faixa exclusiva para motos. Aí sim, o cara tá certo, anda lá. Menos, teoricamente, acredito eu, e a aposta talvez seja essa, menos acidentes de moto e pelo menos se fica um pouco mais civilizada. Tá ali uma faixa exclusiva para o motociclista. Apoio. Do mesmo jeito que as bicicletas têm sua faixa exclusiva, geralmente nos canteiros centrais, as ciclovias, a mesma coisa aqui. Chega por hoje, vou ouvir minha música e tem que entrar numa conferência. Fui. No ato contínuo, sim senhor, no ato contínuo metafísico, nós chegamos aonde? Deixa eu até tirar isso aqui para pegar um solzinho nesse banco e colocar aqui no assoalho, quer dizer, no assento. Enfim, e no metafísico ato contínuo, estamos aqui em plena terça-feira, que dessa vez, olha, céu azul ensolarado aqui em São Paulo, temperatura agradável de talvez 15, 16 graus, está uma maravilha. Então não chovendo, tudo ótimo, é isso. Estamos aqui na trilha botânica e isso, olha, muita mata por aqui, macaquinhos cruzando de um lado para outro da pista, tem até uma passarela para macaco, tá duvidando? Verdade, vou te mostrar agora. Fica prestando atenção ali, ó, na linha do horizonte, olha a canaleta da rua e vai aparecer uma ponte de macaco ali, ó. Deixa eu ver se dá pra... Ah, já tô vendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um fio aqui em cima, ó lá. Olha lá, viu agora? Ali passam os macaquitos. Exato, de um lado para outro. De um lado, deste lado, à nossa direita, nós temos o antigo Simba Safari, também hoje em dia chamado de Zoo Safari. Agora, se não me falha a memória, foi privatizado. E do outro lado, o Parque do Estado, popularmente chamado, aqui temos o Simba Safari, onde tinha um maluco que era caçador, é verdade isso aí, tá? O cara, quando fez o Simba Safari em São Paulo, ele era um caçador brasileiro, gostava de caçar, ia muito pra África, caça como esporte. Naquela época existia, hoje em dia ninguém consegue imaginar que você vai para outro país para abater animais por hobby, né? Mas naquela época isso era uma prática comum. E do outro lado, e aí ele montou em São Paulo, numa região, fez um acordo com o governo da época e tal, porque era uma região meio abandonada, né? O zoológico de São Paulo estava talvez começando e tal. E ele fez o Simba, ele queria trazer a experiência do que seria, do que ele viveu na África, que era o fato de você poder andar com o carro e os animais estariam soltos. E por muitos anos isso foi uma atração turística. Segundo meus pais, eu cheguei a vir com eles quando era pequenininho, eu não tenho a menor lembrança disso. Mas de qualquer forma, você andava com o carro e os leões, e enfim, girafas e não sei o que, ficavam andando tranquilo. Então o leão chegava literalmente aqui no teu carro, os macacos e o que for. Então isso foi por muito tempo assim. E ele morava lá, teve uma época que ele morava dentro, como se estivesse morando na África. E aí o que acabou acontecendo é que com o tempo, e obviamente com o raciocínio melhorando, as pessoas começaram a entender, cara, se não deu merda até agora, vai dar em breve. Porque esse negócio de ficar andando lá, basta um desavisado frequentador abrir a portinha com a sua criança e o leão por acaso estiver com fome, até porque é um animal irracional, portanto não dá para você prever a reação dele, vai dar uma tragédia e vai dar problema. Então no momento em que isso foi, que o Simba Safari virou Zoo Safari, na verdade saiu da propriedade privada e passou a ser do Estado, o governo sabiamente pensou, eu não vou correr esse risco, né? E aí ele fez o quê? As pessoas poderiam andar ainda com o seu carro lá dentro, mas os animais ficavam em cercas, então o animal não tinha mais contato com o carro como tinha antes. Então perdeu muito a graça, evidentemente, né? Porque a pessoa ia lá para justamente ver o macaco comendo na janela, a girafa enfiando, enfim, focinho aqui dentro e tal. Mas de qualquer forma,
é algo normal, você não pode expor os turistas ao risco. E agora com a propriedade já privatizada de novo, como um parque, eu duvido que no século XXI algum maluco resolva fazer alguma coisa que gere risco aos turistas. Só o que daria de publicidade negativa, processo e tudo mais, o mundo está mais civilizado. Agora, do outro lado, essa mata que temos aqui é meio praticamente abandonada, né? Isso aqui é uma mata não abandonada, é a mata como ela é. É uma reserva de mata do jeito que isso aqui era há mais de 100, 200 anos atrás. Pelo menos 200 anos, né? O Jardim Botânico já tem mais de 100 anos, então a fundação dele ainda com ruas de terra, tem fotos aqui dentro do museu. O Jardim Botânico está aqui ao lado, então há 200 anos isso aqui não era nada, né? Literalmente mato. Então, essa mata foi preservada. Chamou-se de Parque do Estado. De parque não tem nada, é uma reserva de mata, não há turismo lá dentro, não há como entrar. É uma mata fechada, não tem estrutura, não tem nada. Cercaram uma mata e deixaram a própria sorte. É assim que funciona. E fazem muito mal, inclusive, a própria manutenção do entorno, né? Então, vira e mexe, as grades estão sempre caindo, o mato está sempre transbordando, então não há gestão, nada, que é muito ruim o Estado na administração desse parque. E esse parque, ele ficou famoso há uns anos atrás, porque o tal do maníaco do parque, disso, assassino em série, depois foi pego, né, e tal, e depois, enfim, não sei se ainda está preso, ele é doente mental, tanto é que depois que foi pego pela polícia e tal, ele levou os policiais, inclusive, à cena do crime, né, numa clareira que ele mesmo tinha montado lá onde existiam restos mortais das vítimas. Algo macabro, então ficou conhecido como o maníaco do parque, do Estado. Então essa a redondeza aqui. Por outro lado, é um pulmão verde aqui em São Paulo. Sim, toda essa área do zoológico, Jardim Botânico, que na verdade são juntos, né? Praticamente a mesma mata. Jardim Botânico, Zoológico e Simba Safari, ou Zoo Safari, fazem parte praticamente da mesma área. E Parque do Estado cortado por essa avenida que nós passamos agora. Então, ainda é um pulmão. Está com dúvida disso? Então, vai no Google Earth e procura Parque do Estado, a visão aérea. Você vai ter ali uma noção exata da quantidade de mata verde que ainda existe aqui, né? Então, quer queira, quer não, acaba tendo alguns benefícios. Além da questão do ar, tem a questão também dos passarinhos e todo o ecossistema que habita as matas. Um exemplo disso aqui é uma região onde tem muito mato e nenhum dos prédios ali na redondeza usa tela de proteção contra mosquito. Por quê? Tem muito passarinho e, como você sabe, passarinho come também muito mosquito. Então, o sistema biológico aqui ele acaba sendo equilibrado, o que é um bom sinal, né? Quando você tem uma proliferação específica de um determinado animal, ave, mosquito ou inseto ou o que quer que seja, é porque alguma coisa está errada, né? A natureza geralmente se controla, a lei do predador e da presa é comum, né? O ecossistema é isso. Bom, enfim, estamos aqui novamente com o querido Up vermelho. Bonitinho esse Up vermelho, né? O Up é um carro que tinha tudo para dar certo e deu errado, né? Não vendeu tanto, o preço também era muito caro, mas é uma mecânica, item de segurança, show de bola. É um carrinho bonitinho. Esse Up, inclusive, eu diria, é um próximo colecionável. Daqui a 5 a 10 anos vai ser o melhor momento de você comprar Up. Ainda agora não, porque ainda é um carro que tem tabela FIP, valorizadinho e tal. 10 anos esse carro vai estar osso, ninguém mais vai querer. Então, se você achar o daquela senhora, o daquele cara que usou pouco, você vai estocando. Se você quiser ganhar dinheiro com carro antigo, você monta uma coleção de Ups de várias marcas, originaizinhos, e deixa mais 10 anos só na manutenção dentro do armazém. E depois você vai vender como raridade, Opala 6 cilindros, essas coisas aí, e pode ganhar muito dinheiro. Pode! Porque se vier a Rússia invadir o país e mandar uma bomba no seu galpão, todos os seus ovinhos foram para o saco. Então, esse tipo de coisa é bom se você tem paciência, gosto e vontade, porque senão você corre um risco grande. Eu diria que talvez se você colocar o seu dinheirinho, o mesmo que você ia comprar nos Ups, no querido mercado de investimentos, fizer uma cesta variando entre renda variável, renda fixa, enfim, o famoso baixo risco, médio risco e alto risco, na média você estará mais protegido contra qualquer outra loucura. De qualquer forma, gosto é gosto, né? Então é isso.
E o que temos aqui, ainda não lemos, na 4 rodas, já vimos aqui, na seção de clássicos desse mês, adorei, não li ainda, mas já adorei o tema. Eles mostram um Del Rey preto, e eles falam que foi a manchete diz, a primeira transmissão automática com apoio eletrônico do Brasil. Nem sabia. Então quer dizer, olha só, o Del Rey, quem diria, era uma transmissão automática. Eu até achei que os câmbios do Del Rey, né, os poucos que saíam, eu sabia que tinha automático, na época eu cheguei a ver, mas eu acreditei que eram os câmbios parecidos com os da GM, nada eletrônico dentro, 100% hidramático. Pelo jeito tem alguma modernidade ali. São raridades, né, praticamente era raro você achar Del Rey automático na rua. Olha, naquela época Del Rey você via muito, né, antes do Monza, né, daí o Monza abocanhou esse mercado facilmente, mas é impressionante, Bom, e aqui no somente anda na primeira marcha, na verdade segundinha, ó, 20 por hora aqui, é a velocidade de cruzeiro aqui da Avenida Bandeirantes desse sol, asfalto gostoso e permite que a gente vá conversando aqui, né, é isso. Então, temos aqui esses próximos dias de carro, né, amanhã, por exemplo, é um dia que eu imagino que ande de 500 EF, vamos assim fazendo a trilogia, né, segunda-feira automático, foi bem, voltou bem, hoje CCV, e amanhã 500 EF no uso urbano. 500 EF agora já passou dos 500, 600 km da troca de óleo, né? Com a viagem para Curitiba. Foi bem, voltou bem. Então, sem queixa do carrinho, nem de suspensão, nem do curso da direção, nada. Foi bem o carro. Na volta, inclusive, ele veio numa média de 100, 110, tranquilo, 2.600 giros, veio, assim, bem gostoso. Passamos lá no litoral e depois subimos, né? Então foi tudo certo. É um carro agora, já fizemos a viagem com ele. Próxima viagem agora, talvez agora feriado, final de semana, só um pulinho rápido na praia, não sei, mas já não será com o 500 EF, provavelmente ou com este aqui ou com o automático, não sabemos ainda. E é isso, gente. Agora, troca de óleo, né? Troca de óleo no final de semana na garagem do prédio do 500 EF. Óleo Lubrax 2550, alta rodagem, com o filtro MAN e o anel de vedação da porca do bujão do cárter. Então, será feito aí no final de semana e aí ele vai ficar com o óleo limpinho, tranquilo, organizado, né? Vamos aproveitar também e fazer a substituição do óleo e filtro com a arruelinha de cobre com vedação interna do Renault, do Clio da Simone, que já vai agora para os seus quase 10 mil quilômetros de vida. Esse é um óleo que eu abusei, né? Ele andou 2 anos, porque para andar 10 mil quilômetros com aquele carro são 2 anos de vida. Então, mas quase não andou, muito pouco. Então agora nós vamos trocar para um óleo semissintético, Lubrax também. E vamos, só que aí a viscosidade é muito diferente, né? Acho que é 530, alguma coisa assim. E o filtro MAN também na parte do óleo, do filtro de óleo. Então é isso que nós vamos fazer. Olha aqui, ó, olha, o verdureiro que está pilotando esta Ranger aqui do lado, aqui, ó, essa coisa aqui, olha a imprudência que ele tem, ó. Olha como ele brecou esse carro, quase chapuletando o Honda Fit, que está inteirinho ali na frente, esse Honda Fit branco, né? Então isso se chama imprudência, imbecilidade ao volante. É quando você confia. Se você tiver um errinho de cálculo, você vai gerar pelo menos um problema de 5 mil reais, 4 mil reais. É de uma imbecilidade ou não é? A gente ainda tem que conviver com gente dirigindo assim. Por isso que eu digo, o carro autônomo vai nos salvar desses imbecis. Então, dentro do uso urbano, né, onde tem o maior risco de colisão traseira, né, por distração de motoristas e por imprudência também. Ó, um Cliozinho aqui na frente, ó. Esse Cliozinho interessante, 4 portas, não é o meu modelo preferido, mas esse aqui já é o mais antiguinho, ó. Talvez até, não sei, talvez tenha, tem alguns saindo com motor 1.6. O motor 1.6 com esse carrinho, motor eterno, né? Se o 1.0 já é de bom tamanho, agora você já imaginou na Europa um carrinho desse, num projeto desse, e você tem lá um motor V6, 200 e tantos cavalos. Meu Deus, é um foguete sobre rodas, né? E tinha, né? No Brasil isso não tem como chegar, mas lá era comum, cara, tinha um opcional ali de uma motorização diferente. E obviamente imagino que a suspensão, rodas mais largas ou pneus mais largos, né? Não sei. Olha lá, é isso aqui. Vamos lá, tranquilo, ó. Isso aqui é a marcha lenta dele, não tô nem encostando no acelerador, segundinha numa subida. Tá indo, a marcha lenta dele ficou bem reguladinha, ó. Bem legalzinho. Vamos lá, ó.
só cutuco o freio, ó, não tô pisando em lugar nenhum. Aqui ele tá nem oscilando, ele tá querendo oscilar. E só encostei, ó, uma menos de 20 por hora aqui. Bem tranquilo. E numa subida, né? É um aclive aqui, é fraco, mas é. É isso, galera, vou-me. Plena quarta-feira, indo para o trabalho, estamos aqui no posto Jardim Botânico, estamos abastecendo o nosso querido 500EF, aquele que... Fala aí, Emerson. Como eu gosto. E o conforto? Bancos de couro, volante regulado. Tá bom, entra no carro, põe o cinto, mas vai com carinho. Monza Classic 500EF. É um excelente carro. O carro com 2 assinaturas de sucesso. Perceberam, né? Põe o cinto e vai com carinho, mas para ir com carinho você precisa pôr uma gasolina de qualidade. Estamos aqui num posto da BR, colocando uma gasolina aditivada. Se você gosta, é a gasolina com corante, a gente adora. E nós vamos comentar hoje 3 itens da revista 4 Rodas. Fizeram algumas coisas legais. Começamos a ler a revista e temos aqui 3 posições que eu gostaria de discutir com vocês neste vídeo de prolongamento de plena quarta-feira. Então aguarde, nós vamos terminar aqui de abastecer o carro e vamos falar da revista 4 Rodas. Agora sim, galera! Estamos aqui, colocamos a gasolina 22 litrinhos, pós-viagem de Curitiba. É isso aí. Vamos lá, vamos tentar ganhar uma brecha aqui, pronto, vamos lá. É isso, cara. Então, olha, hoje, quarta-feira, dia de sol aqui em São Paulo, terceiro dia de Monza na semana, e agora com o 500EF, que, como você viu, é um carro com 2 assinaturas de sucesso. Eu vou começar aqui, nessa revista, eu separei o comecinho dela, algumas coisas. Primeira notícia, só Fiat Marea. Cara, tá aqui. Leiam a revista, tá? Eu não vou aqui reler a revista, não faz sentido. Compre a 4 rodas, não custa tanto. Custa menos, ou melhor, custa tanto quanto uma garrafinha de cerveja artesanal no supermercado. Então, entre cerveja e uma revista por mês, toma uma a menos e compra a revista que você vai ficar mais bem informado. Esse é o melhor negócio. A cerveja você toma depois. Se tiver com dinheiro sobrando, compra os 2. Compra a revista e a cerveja e leia junto com a cerveja na sua casa tranquilamente. Mas enfim, só Marea. Casal apaixonado pela marca, pelo Marea, resolveu montar no sul do Brasil uma oficina para consertar apenas Mareas. Sim, a versão Station Wagon ou Perua e a versão Sedã. Então eles estão tentando acabar com o folclore popular que os Mareas explodem. Na verdade, o Marea é um carro da Fiat revolucionário para a época, motor 5 cilindros, 20 válvulas e tal, cheio de avanços, com bom torque, bom motor, e o design é até bonito. Eu não sou muito fã da Fiat, nunca fui, nunca tive um, mas vamos fazer justiça, não foi uma coisa ruim. Infelizmente pegou mal, porque era um carro à frente do seu tempo, e isso é comum, tá?
toda vez que você faz alguma coisa muito à frente do seu tempo, não vai dar certo e sobra para você muitas vezes o mito de que aquilo lá não funcionava. Exemplo, qualquer carro elétrico de 15, 20 anos atrás nunca daria certo, as pessoas não acreditavam, porque as pessoas não estavam culturalmente prontas para aquele mercado. E isso nós vivemos até hoje. Tem ideias que hoje surgem, que muita gente aqui, até eu, né? A gente vive um momento que a gente vive. A gente torce o nariz e depois de alguns anos aquilo parece ser natural e meio óbvio, né? Mas para hoje você diria, não faz nenhum sentido, porque nós vivemos o nosso tempo, né? Então isso é comum. Então o Maré foi vítima dessa situação, um avanço e talvez também uma questão de comunicação errada da própria Fiat, né? Que deveria ter treinado melhor mecânicos e tudo, enfim, deveria ter talvez pulverizado mais a informação, se bem que era uma outra época, sem internet, então era tudo muito sem comunicação. Hoje talvez a vida fosse muito diferente, mas de qualquer forma acho que esse é um ponto importante. Então, Maré injustiçado, e os caras estão fazendo, o cara montou um nicho de mercado para um negócio, uma oficina baseada em maréias. Quer coisa mais louca que isso? Quem diria que o cara ganha dinheiro com isso? E ganha. Então é isso que acontece. Bom, ponto número 2, outra reportagem super legalzinha, é o rodapé aqui da página, olha aqui, ó. Uma reportagenzinha de Facebook, peças para a vida toda. Uma noticiazinha de canto de página, a 4 rodas na versão impressa tá fazendo referência à versão digital do Facebook. Acho até que merecia um videozinho do YouTube. Eu colocaria, se eu pudesse dar um conselho a 4 rodas, eu diria, cara, coloque todos os seus conteúdos em todas as opções de mídias sociais. Porque nem sempre eu não quero estar em todos os canais. Facebook, por exemplo, é um canal que para mim é absolutamente dispensável. Eu não tenho mais perfil há mais de ano lá, não vou voltar a ter, não me interessa nada daquilo lá. Instagram, por exemplo, tenho e assim, se eu acesso o Instagram uma vez a cada 10 dias, é realmente o limite que eu tenho. Então agora o YouTube eu acesso direto. Então, cada um tem a sua preferência. Para você pegar caras que gostam mais de um, mais de outro, mais daquele, publique em todos, né? Então, mas a notícia em si é interessante. A Volvo coloca a seguinte situação: se você vier numa concessionária Volvo e trocar uma peça, obviamente da Volvo, num carro Volvo, ainda que ele seja de uma versão antiga, a garantia é vitalícia. Esses suecos são charmosos, né? É isso, cara, eles são charmosos, porque qual é a montadora que fala, cara, põe a peça original da concessionária, ainda que numa versão sem garantia, e eu te dou garantia vitalícia? Você vai pagar pela peça, não faço ideia. Ah, você vai pagar muito pela peça? Não sei, não faço ideia, nunca tive um Volvo. Os suecos têm e rodam muito bem, então não sei. Mas eu te diria, tranquilamente, é um negócio do cacete. Te transmite uma segurança. Sabendo que eu vou comprar uma peça que tem garantia vitalícia, o cara não vai colocar essa garantia se a peça for capenga. Bom, outra coisa é a capa, cara. Minto, a nota de capa. Na verdade, a carta do editor-chefe, que é o Paulo César Grande, e eu adorei isso aqui. É um jornalista ou influencer? Ele deve ter, dedução minha aqui, tá? Deve ter lido um livro, ficou motivado, resolveu escrever a matéria. Mas traduzindo, faz sentido? Ele está pontuando aqui a diferença de um jornalista, né? Alguma pessoa que trabalha num veículo oficial de imprensa, tem CNPJ, a função é noticiar, etc. Ele coloca isso a uma situação de um influencer. O que é chamado, né? Se é uma profissão hoje, muita gente ganha dinheiro com isso, sem sombra de dúvida é algo novo. Então, influencer é alguém que tem lá um canal, por exemplo, de sucesso, lá num canal qualquer. Por exemplo, aqui, temos um canal no YouTube, então você pode ser chamado de influencer. Então você ganha dinheiro com aquilo e é um influenciador. Então, a sua opinião ali, e ele pontua muito legal ali a diferença entre os dois, né? E a diferença, inclusive, no surgimento disso, na razão de existir, né? O jornalista com a missão que todo mundo aqui conhece, ninguém aqui nasceu antes da invenção de Gutenberg, da prensa escrita, dos jornais, né? Então todo mundo sabe que é um jornal ou uma revista. Uma reportagem tem uma responsabilidade, ou seja, o jornalista, o editor-chefe de uma revista ou de uma televisão, o responsável pelo jornalismo, ele é responsável civil e criminalmente, muitas vezes, pelo que sai naquela revista, porque ele coloca lá, olha, o que eu estou apurando nessa revista, desse tal segmento aqui, ele é baseado em fontes.
Às vezes as notícias erram, puxam mais para um lado ou para outro? Sim, depende do veículo da imprensa que você está assistindo. Aí é gosto, cada um escolhe o seu. Mas todos eles têm um princípio fundamental, que é o jornalismo. Que é o quê? Você ser idealmente isento. Eu estou transmitindo os fatos como eles são, sem teoricamente dar a minha opinião. O jornalismo mais moderno acabou tendo essa linha mais editorial, dizendo, aqui eu sou um jornal que apoia mais uma coisa ou a outra coisa. Eu ainda sou um cara gosto mais do antigo, que é aquele cara que, jornalista não tem que ter a emoção, ele tem que transmitir os fatos, como eles são, os fatos que foram apurados, com uma fonte. O jornalista não é a estrela do processo. A estrela do processo é a reportagem. O jornalista ganha prêmio pela reportagem que ele escreve. Escreve ou fala, se for em TV ou em mídias, né? Tanto faz o veículo, pela reportagem que ele fabrica. Ele não ganha prêmio pela aparência dele. Ele não está lá na notícia para vender coisas, né? O que vende coisa é o jornal. Ele coloca um ponto no texto dele que eu concordo plenamente, que era muito fácil antigamente. Então, quando você tinha os veículos antigos impressos, jornais, revistas e tudo, ou mesmo as televisões abertas que ainda existem, Jornal da Globo, Jornal Nacional, enfim, fazem jornalismo, a separação entre propaganda, o anunciante que está pagando aquele espaço publicitário, ou aquele espaço no jornal, ou na revista, a capa, a contracapa, o que for o anúncio, tem uma divisão muito clara na cabeça que o leitor facilmente percebe. Por quê? Uma situação é a reportagem, a outra situação é a propaganda. Então, por exemplo, você não vai ver, eu vou pegar o Jornal Nacional, que talvez seja o veículo de TV aberta que ainda mais sobrevive, que tem uma audiência grande no Brasil. Você não vai ver o William Bonner fazendo uma propaganda do sabão em pó na linha editorial durante o jornal. Ele não vai parar a reportagem do que ele estiver falando, qualquer que seja o assunto, para falar sabão em pó da marca X, rende tanto, tira mancha, etc, etc. Porque aí ele estaria errando no jornalismo. Ele não pode, ele como jornalista. Agora, a emissora, que é a TV Globo, tem o direito, sem problema nenhum, dado que inclusive não é uma empresa sem fins lucrativos, de, naquele horário televisivo, na hora do intervalo, inclusive esse é o nome, intervalo, eu paro o meu programa para o intervalo comercial. A gente às vezes esquece das palavras, né? Intervalo comercial. Para o conteúdo, começam os comerciais. Aí entra supermercado, loja de automóvel, banco. Antigamente até a indústria de cigarro usava esse espaço publicitário e muito. E incentivava até o fumo, só um exemplo aqui. Então, essa é uma divisão clara. A gente sabe quando é um, quando é outro. Tanto é que é muito comum. Chegou a hora do intervalo para quem assiste a TV aberta. Agora o que? A hora que eu vou no banheiro. Interessava ver propaganda, interessava ver o jornal, ou o programa, ou o filme, ou o que for. Isso é o jornalismo. Quando você é um influencer, o objetivo é outro. Você está lá se promovendo. Então vamos dar um exemplo aqui. Estou aqui no canal Monza Expert, estou aqui falando besteira ou não, e aqui eu estou aqui por minha conta. Qualquer lucro que eu possa ter, por exemplo, não tive um ainda, o canal é muito pequenininho e nem tenho sonhos disso, eu faço por hobby. Mas de qualquer forma, vamos imaginar que eu venha a ter remuneração do YouTube, por exemplo, pela visualização, tem lá um pacote, né? Começo a ganhar dinheiro. Vamos imaginar que a minha fonte de renda passe a ser esse vídeo. O meu interesse talvez não seja jornalístico, seja o quê? Sou eu mesmo, a estrela do programa sou eu mesmo. Eu estou me promovendo. Então é muito comum, por exemplo, você vai no YouTube, os canais, até os grandes canais de conteúdo, sempre colocam o famoso jabá no meio do negócio. Todos. Até os caras que eu mais respeito, que é o Iberê, transformam aquilo com fins lucrativos. Além da remuneração que ele tem pela visualização dos vídeos no YouTube, que o próprio YouTube paga pelo número de visualizações, likes e sei lá qual é o método, ele também aproveita e faz convênios, com uma escova de dente, outro dia fez com a Oral-B. Então, no meio do conteúdo que ele vai passar, que não é jornalístico, embora eu acho que ele tenha feito jornalismo na USP até, se não me falha a memória, mas ali ele não pode vestir a camisa de jornalista, porque ele mesmo para e ele mesmo comenta sobre as escovas Oral-B têm a facilidade XYZ, blá blá blá. Bom, eu continuo usando as escovas outras, mas de qualquer forma ele lá usa um espaço publicitário. Ele está errado? Não, mas ele naquele papel ele é um influencer, ele não é um jornalista, né? A mesma coisa se você vai achar aqueles caras que falam de carro em canais diversos,
que colocam lá a propaganda das baterias não sei do que, ou da cera não sei de que jeito, ou do óleo não sei de que jeito, ou da oficina não sei de que jeito, ou da marca, é um influencer. Ele não tem a responsabilidade pela informação correta, ele não precisa ter fonte, né? Ele responde pelo Código Civil se ele falar besteira, ofender alguém, denegrir uma empresa injustamente, ele responde civilmente, né, com processo. Mas ele não tem a responsabilidade, ele não é um canal de jornalismo. E eu acho que isso aqui é o que o Paulo colocou nessa linha aqui. E aí, claro que eu me perguntei, e agora, hein? Jornalista eu sempre soube que eu nunca fui. Aí eu falei, mas será que agora eu ganhei um novo título na vida, que é eu sou influencer? Mas se eu não ganho dinheiro com isso e nem coloco nenhum tipo de propaganda, a não ser eu elogio aquilo que eu consumo, 4 rodas, por exemplo, né? E não por propaganda, será que eu sou um influencer? Ou será que eu abri uma terceira categoria de alguém que não é nada? Nem influencer, nem jornalista. Não estou ganhando nada, não estou pondo jabá, não estou sendo remunerado e não tenho a preocupação de colocar fontes. Eu estou dando a minha opinião pessoal ao fazer vídeos no YouTube sobre dirigir Monzas, carros mega velhos, no ano de 2022. Afinal, você é o quê? Eu acho que talvez a minha categoria seja bobo. Olha essa propaganda do Hyundai, cara. Compara essas propagandas. É uma HB20S sedã. Tecnologia embarcada, tem um monte de siglinha agora legal. Então nós temos o FCA. Você sabe o que é FCA? É o sistema de frenagem autônoma. É, contra barbeiro. Tô aqui no trânsito, me distraí. O carro para você. Evita a colisão, que é o maior índice de gasto com seguradoras, as pequenas colisões, gente distraída ou cérebro travado mesmo, sei lá o que acontece. FCA. Tá aqui, HB20, carro quase popular. Tem também outro, que é o BCA. O que é? Assistente de ponto cego. É aquela luzinha que aparece no canto do retrovisor em carro moderno, que ele é um sensor de ultrassom, um tipo de um radarzinho, que ele percebe um corpo grande chegando, um carro, e alerta. Então ele percebe antes que o seu próprio olhinho. Então ele te alerta e fala, ó, tá acendendo isso aqui, tá vindo alguma coisa aqui, não seja louco e invada a faixa. Você pode provocar uma colisão. Outra sigla louca. E tem também outro, ó, o LKA e o LFA. Eu não sei exatamente o que significa essas duas siglas, mas eles colocaram aqui com assistência de permanência em faixa. Sou meio bobo, tô andando assim com aquela folga do Fusca no volante, sabe? Invadindo os limites de uma faixa de rolamento. O carro fala, não, mano louco, deixa que eu controlo. HB20, meu amigo, carro coreano, né? E tem também o RCCA, assistente de tráfego cruzado. Nem sabia que isso era assim. É uma sigla evidentemente em inglês, né? Deve ter uma tradução. Mas esse é muito legal. Tô aqui andando no estacionamento do supermercado. Aí vai o seu João. O seu João sai com tudo da vaga dele, engata ré e enfia o turbo, né? No carro popular turbo dele aí. E cruza na minha frente. O que o HB20 faz? Para na hora. Assistente de fluxo cruzado. Estão cruzando a minha frente e ele para o carro. Puta merda. Você consegue imaginar o melhor carro da super máquina, Knight Rider da década de 80, a prova com tinta, a prova de bala, porque a tinta resvalava na pintura e não fazia nem risco, né? Etc. Então, com toda aquela maravilhosa tecnologia do kit, ele não tinha frenagem autônoma, meu amigo. Pois é, dependia do Michael Knight dirigir o carro. Eventualmente, ele tinha o piloto automático e tudo, mas eu nunca vi o Michael fazer uma barbeiragem e o kit parar o carro. Passa aí o episódio que você viu isso, eu não lembro. O HB20 é melhor que a super máquina. E é um carro da Hyundai. Ah, esses coreanos. E é isso, galera. Então, para quarta-feira, Turbo Premium. E, se der, à noite tem mais. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet.
bate mais alto, The Rio chegou.